Muito bem, meus queridos irmãos, nós vamos seguindo nossa jornada nessa série de encontros com Jesus, mas antes de qualquer coisa, para eu aqui não expor a minha garrafa feia aqui no púlpito, eu queria pedir para um dos diáconos trazer um copo de água aqui para mim, porque o louvor foi muito bom, né? Nós cantamos bastante, elogiamos bastante, e eu tenho certeza que eu vou ficar quase sem voz ao final da mensagem. E aí a gente vai lubrificando as nossas cordas vocais. Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, texto de João 4. Pode deixar ela aberta aí, que já nós vamos para o texto bíblico. Versículos 46, nós vamos ler do 46 ao 54. Nós vamos seguir aqui a nossa caminhada, os encontros de Jesus marcantes, profundos, extraordinários. E nós, bem dizer, estamos no meio da nossa jornada aqui. Mais um encontro muito marcante que nós iremos refletir aqui sobre o ministério de Jesus e sobre a vida de pessoas tão simples, gente como a gente como eu e você, que num momento tão extraordinário se deparou fisicamente com Jesus. Mas antes de nós, de fato, lermos o texto aqui, eu gostaria de fazer uma breve e humilde provocação aqui aos irmãos. Eu não tenho dúvidas que hoje o Senhor Ele falará ao meu e ao seu coração por meio de um diálogo que é muito simples. Coisa humana, coisa da gente, problema nosso. Uma conversa curta, uma resposta de Jesus mais curta ainda, poucas palavras esse diálogo, esse encontro, mas de uma profundidade extraordinária, de uma profundidade sobrenatural, sublime, essencial. E isso me faz lembrar de algo que nós já conversamos aqui na igreja, em séries anteriores. Há um tempo que nós estávamos refletindo as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. E uma das coisas que nos chamou a atenção foi como Cristo se dirigia exatamente à necessidade do povo, à necessidade da igreja. E nós podemos concordar aqui, Jesus ele era impressionantemente simples. Seu jeito de andar era simples. Seu jeito de vestir era simples. Seu jeito de falar era simples. Embora de vez em quando ele soltava uma parábola para os seus seguidores, que exigia um pouquinho de entendimento ali, né? Tinha uma certa dificuldade para entender, mas no geral ele era simples. Obrigado, Jefferson. Ele não era complicado não, ele não era complexo, ele era simples. Nós é que temos essa capacidade muitas vezes de complicar aquilo que ele já simplificou. E talvez seja essa uma das grandes crises da igreja moderna de hoje, da igreja de hoje. E eu repito aqui, me parece que está na moda um estilo de vida orgânica de igreja, de cultura de igreja, onde a essência ela é rasa, superficial, e o trabalho ele é pesado ao mesmo tempo, um paradoxo do inferno, pesado ao mesmo tempo, complicado. A essência rasa e prática pesada. Nós vivemos em um tempo em que muita coisa se tornou pesada, dentro da igreja inclusive. É muito protocolo, é muita agenda, é muito evento, é muita estrutura, um foco expressivo na treliça, muita discussão, muita preocupação com coisas periféricas, e às vezes tão pouca atenção àquilo que é essencial, aquilo que é a verdade, a videira. Existem irmãos sofrendo, existem irmãos aflitos, existem irmãos lutando contra o medo, enfrentando diagnósticos difíceis, irmãos que não conseguem dormir à noite,
E existem muitas comunidades por aí espalhadas, pelo nosso bairro, por Curitiba, pelo Brasil, que muitas vezes quando essas pessoas com problemas como os meus e os seus, elas procuram esperança, elas procuram alívio, às vezes acabam encontrando ainda mais peso do que descanso, mais agendas do que alívio, mais protocolos do que discipulado, mais exigências do que consolo, mais complexidade do que o evangelho puro e simples. E aí, quando nós encontramos Jesus ministrando aos nossos corações, nós nos deparamos com uma proposta de contracultura. Existe algo diferente da parte de Jesus para nós, para eles outrora. Nós encontramos simplicidade. Nós encontramos simplicidade. E veja, simplicidade não é superficialidade. Não é. Um poço de água, ele pode parecer superficial aos nossos olhos, mas talvez ele seja bem profundo. Um oceano visto da praia pode parecer bem simples, mas ele é muito profundo, muito profundo. E a simplicidade de Jesus Cristo é exatamente assim. Ela é simples na forma, simples no jeito, nos modos, mas ela é extremamente profunda no conteúdo, profunda na essência, na verdade. Simples nas palavras, mas profunda no significado de fato. Simples de ouvir, mas olha que bênção, transformadoras do viver, do meu e o seu. E é exatamente, meus amados irmãos, isso que nós veremos aqui nessa noite. Esse encontro de Jesus com o oficial do rei. Ele revelou aqui um homem desesperado, um pai aflito, um filho que estava à beira da morte, e uma resposta de Jesus composta ali por poucas palavras, simples. Vai, teu filho vive. Vai, teu filho vive. A frase simples, mas ela carrega uma verdade que é capaz de sustentar a alma quando todas as alternativas, elas falham. As alternativas humanas falham. Por isso, nessa noite, querido, eu quero te convidar a não esperar por algo complexo aqui não. A não esperar por algo complicado, por teologia puramente sistemática, mas a esperar por algo simples. Eu quero te convidar a ouvir atentamente a simplicidade profunda das palavras de Jesus aqui contidas na sua palavra. E agora sim nós vamos para o texto. João, capítulo 4, versículo 46 a 54. Você pode acompanhar a minha leitura e se concentrar. Dirigiu-se de novo a Cané da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar o seu filho, que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Rogou-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Já ele descia quando seus servos lhe vieram ao encontro, anunciando que seu filho estava vivo. Então indagou deles a hora que seu filho se sentira melhor. Informaram ele: ontem, à hora 7ª, a febre o deixou. Com isto reconheceu o pai ser aquela precisamente hora em que Jesus lhe dissera: teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Foi este o segundo sinal que fez
Jesus depois de vir da Judéia para a Galiléia. Vamos orar aqui rapidamente. Senhor, louvado seja o teu nome pela leitura da tua palavra, Deus. Palavra essa que é verdadeira, que nos sustenta, que é o caminho, a verdade, a vida, ó Pai. Nós pedimos aqui que o Senhor ilumine o nosso entendimento, abra a nossa mente, o nosso coração, para que essa palavra faça sentido para nós. Em nome de Jesus, amém. Então o negócio é o seguinte aqui, queridos, nós estamos diante de mais um encontro maravilhoso de uma pessoa com Jesus. Encontro esse que, apesar de ter sido com o Mestre, com o Todo-Poderoso, o Jesus, Rabi, Senhor das nossas vidas, foi um encontro simples, um encontro rápido, um encontro completamente humano. E existe uma didática muito poderosa nesses encontros de Jesus que nós temos visto aqui, que no fim das contas, essas pessoas de 2000 anos atrás, eram tudo gente como a gente. Os mesmos problemas, os mesmos dilemas, as mesmas lidas. Ora, os costumes, a cultura era diferente, obviamente, mas era tudo gente como a gente. Pessoas com dilemas, provações, gente desesperada, gente em pecado, pecado oculto. Tinha gente boa lá também, óbvio. Gente de todo tipo. E todos eles chegaram a um ponto em comum. Gente das mais diferentes. Todos, depois de um encontro com Jesus, chegaram a um ponto comum. Eles tiveram as suas vidas transformadas depois de um encontro simples com o Mestre. Simples e profundo. Aí eu pergunto, quem de nós aqui está ansioso por um encontro simples e profundo com Jesus? Quem aqui está? Diz amém o crente. Aleluia. Todos nós. A todo momento. Quem de nós aqui não tem desejado um encontro com Jesus, transformador, restaurador, animador? Todos nós. E aí nós vamos seguindo aqui, porque esse nosso caminho será maravilhoso. Quando eu estava preparando esse sermão, algumas semanas atrás, eu me propus a fazer uma coisa diferente e provocar os irmãos, né? Um exercício ali para colaborar ali no entendimento dessa mensagem, do desdobramento, e até para nivelar ali, para saber como é que estavam os irmãos da nossa igreja. Então eu enviei para alguns, não foi para todos, enviei para alguns algumas perguntas, dizendo que eu ia usar ali no meu sermão, elaborar ali junto. Em que área da sua vida você sente que sua fé está sendo provada? E quando você olha para essa situação, o que fala mais alto ao seu coração? Aquilo que você vê ou aquilo que Cristo, Jesus, prometeu na sua própria palavra? E, gente, pense numa experiência gostosa, numa experiência diferenciada. Eu recebi alguns pergaminhos, obviamente, e tive que separar um tempo para ler. Recebi respostas mais curtas, mas foi incrível. É como se tivesse diante de mim uma porta, e a gente abrisse, troquei algumas outras conversas. Foi algo assim muito especial, muito gostoso. E olha que interessante, sabe o que deu para constatar ali? Com todas aquelas respostas, aquelas interações, algumas interações ali até me emocionei bastante, né? As pessoas realmente conversam, se abrem. Mas eu reparei que nós somos muito mais parecidos do que nós imaginamos. Eu cheguei à conclusão de que nós nos parecemos muito mais do que nós nos imaginamos. E aí você pode olhar para o teu irmão do teu lado e falar, você pode trocar de problemas com ele tranquilamente. Vão trocar de problema. É os mesmos. Aceita o meu problema, eu assumo o seu. É os mesmos. É tudo igual. É tudo muito semelhante. Mudam os nomes,
Mudam a beleza? Mudam o tipo, as cores, os endereços, as circunstâncias, mas as lutas, elas são parecidas, são semelhantes. Parece que aquilo que me desespera, também desespera uns 3, 4 por aí. Se isso te serve de consolo, você não está sozinho nessa tua luta. Tem gente lutando coisas parecidas com você. Alguns falaram sobre enfermidades, outros sobre filhos, outros sobre a ausência de filhos, outros sobre casamento no casamento, outros sobre casamento no noivado, o futuro, muitos sobre finanças, dificuldades financeiras, estabilidade financeiras. Teve gente falando de portas de emprego que não estavam se abrindo, projetos que não saíam do papel, lutas espirituais, problemas de saúde física, problemas de saúde mental, outros sobre a ansiedade, a preocupação com o futuro. Teve de tudo. E talvez nesse momento você esteja pensando, o meu foi esse. O meu foi esse, citado aí. Ou talvez o meu nem está aqui. Mas é tudo igual. Apesar de nós sermos uma igreja cheia de gente de todo tipo, histórias diferentes, nossas aflições, elas se revelaram muito parecidas, e eu tenho prova disso. Foi uma bênção. Aliás, algumas preocupações, alguns dilemas, eles parecem até que problemas universais. Acontece com todo mundo, no mundo todo. É conversa de ônibus, é conversa de Uber, é conversa de casal ali antes de dormir. Eu vou dar um exemplo aqui. Finança, saúde financeira, casamento da casa. Você já percebeu que as nossas contas, os boletos, vencem nos dia 10. No dia 10 eles vão estar lá. Ou eles vão cair na tua conta, tirando o saldinho que você tem lá. Ou o boleto vai estar na portaria te esperando você pegar lá no condomínio. Ou vai estar na tua caixa de correio. Você não vê um boleto tirando férias, se atrasando, perdendo o caminho da sua casa. Ele está lá. Inclusive tem muito boleto mais pontual do que muitos de nós presbiterianos aqui. Eu ouso dizer que se o bastião do boleto viesse ao culto hoje, certamente às 19 horas ele estaria aqui. E aí o irmãozinho que chegou alguns minutos atrasado, pensando, miserável esse presbítero. Querido, vai dar boa. E parece que nós somos especialistas em tentar resolver tudo. Foi um outro aspecto que eu notei de semelhança nas nossas respostas. A maioria de nós, das pessoas, estão tentando administrar alguma situação que parece maior do que a nossa capacidade. Nós somos os bastiões da sociedade, nós queremos resolver o nosso problema, do nosso jeito. Ai, se não for do nosso jeito. E aí nós vamos dando nosso jeito, tentando contornar, administrando as consequências, dando aquele jeitinho brasileiro do crente. Tem gente que diante de um problema, talvez, consulta ali o Google, o ChatGPT, se não deu boa ali, vai para o YouTube. Se não deu boa ali, manda no grupo da família perguntando. Às vezes os mais experientes sabem. Se não resolver, vai lá procurar um vídeo daqueles que dizem para você, eu descobri o segredo que ninguém te contou. Os coaches da modernidade. E aí as coisas não resolvem, finalmente a gente ora, a gente suplica, a gente cai de joelho diante de Deus. Talvez nós podemos perceber aqui que a gente pode estar tratando Deus como último recurso. Quando na verdade Ele deveria ser o primeiro. Talvez tenha entre nós aqui irmãos,
aguardando uma resposta há tanto tempo, que ele já nem se lembra qual era a pergunta, ou o que ele estava aí esperando. Resposta da empresa, do médico, do banco, do concurso, do namorado, namorada. Resposta de Deus. E nenhuma delas chega. E quando não chega, a ansiedade começa a produzir os seus próprios sermões. Porque a cabeça da gente é assim. É uma máquina de criar cenários inusitados. É um shopping de cenários. Tem de tudo. Nós fazemos isso a todo momento. E eu digo com muita convicção nós, porque isso acontece. Uma porta se fecha, imediatamente nós concluímos, acabou para mim. Não tem como mais, nós vamos padecer aqui, esposa, esposo, eu estou desempregado. O que vai ser de nós? Quem vai nos sustentar? Uma oração demora na sua resposta, e logo nós pensamos, Deus não está me ouvindo. Eu acho que Ele nem existe, é mito, filosofia. Uma luta que se prolonga, imediatamente nós concluímos, não há esperança. Entrega nas mãos de Deus, não há esperança. Talvez a verdade seja que aquilo que pode mais nos desesperar não é apenas o problema, o tamanho do problema, mas é a sensação de que nós perdemos o controle das coisas, de que nós não estamos no comando. E talvez seja essa a questão aqui, meus amados irmãos. O grande ponto, Deus nunca nos prometeu que nós teríamos controle de nada nas nossas vidas. Pelo contrário, Ele tem. E é exatamente nesse ponto, nesse cenário, que nós encontramos aqui a figura do oficial do rei, do texto que nós lemos aqui. Um homem que, de certa forma, ele estava acostumado a resolver problema, um homem que tinha muita influência, tinha uma posição, um homem que tinha recursos, mas agora o seu filho estava lá morrendo, indo de arrasta, como dizem. E toda a sua autoridade, todo o estado daquele homem, toda a sua vida era inútil ali diante daquele problema. O dinheiro não resolvia, seu prestígio não resolvia, seu status não resolvia, suas conexões não resolviam. E aí certamente ele chegou ao lugar onde muitos de nós já estivemos, ou quem sabe estamos, o lugar onde as alternativas humanas elas acabam, elas não funcionam, elas param de existir. E é justamente nesse momento de vida daquele homem que o Senhor Jesus, nosso mestre, Ele vai ensinar a maior lição da vida daquele homem. A maior lição da vida daquele homem. Algo que transformaria a sua vida por completo. Porque quando todas as alternativas falham, meus queridos, a verdadeira fé, ela aprende a descansar não naquilo que vê, mas nas palavras daquele que falou. Você sabe por quê? Anote isso na agenda do seu coração. Porque a fé, ela nasce no desespero. A fé, ela aprende a descansar na palavra. E por fim, então, ela é confirmada pela fidelidade de Deus. Rapidamente eu gostaria de tecer aqui 3 pontos, de elaborar 3 pontos aqui, dessa passagem, desse caminho que nós estamos construindo nesse momento aqui, desse dilema do desespero, o dilema da fé, aquilo que prova a nossa fé. Preste bastante atenção que nós vamos construir esse caminho. O primeiro ponto é que a fé, ela nasce no desespero. E aí o texto começa apresentando um homem que aos olhos da sociedade tinha de tudo. Ele não precisava de ninguém. Vem alguém na sua cabeça? Uma pessoa que não precisa de ninguém. Tem status, tem dinheiro, tem empregado, tem médico particular, tem de tudo. Eu não sei de vocês, mas para mim está muito distante. Muito distante. E aí João o identifica como um oficial do rei. É uma posição.
Ele era ligado à corte, ele era alguém que era ligado à corte de Herodes, o rei. Possuía prestígio, influências, muitas condições, certamente, financeiramente privilegiadas, condições outras. E era o tipo de homem que estava acostumado a resolver problema, pela sua posição. Ele resolvia os problemas, ele delegava, ele era um líder. Quantas portas será que ele já não havia aberto por causa da sua posição? Quantas decisões ele já não tomou e teve seu impacto por causa da sua posição? Quantas pessoas não se curvaram diante daquele homem por causa da sua autoridade? Mas olha só, que ironia do destino, agora ele enfrenta um inimigo que todos os seus recursos são inúteis. Seu filho estava morrendo. Querido, esse é um dos grandes temas da Escritura. Deus frequentemente permite que os nossos recursos falhem, se esgotam, para revelar que realmente, onde realmente está a nossa confiança. Isso é uma didática do Senhor, nós sabemos disso. Nós temos provado dessa didática, certamente. O sofrimento, ele tem a capacidade de arrancar as nossas máscaras, de arrancar os nossos sorrisos, de arrancar a nossa autossuficiência. O dinheiro não compra a saúde, a influência não vence a morte, o conhecimento não elimina a dor. E há momentos em que todos nós descobrimos isso. Descobrimos os nossos limites, aonde nós não temos mais ação. E aí talvez seja exatamente por isso que tantas pessoas só chegam verdadeiramente aos pés de Cristo depois que atravessam o vale. Não porque Deus tem prazer em nosso sofrimento, mas é porque muitas vezes é somente quando as alternativas humanas se esgotam que finalmente nós olhamos para a cruz, nós olhamos para Cristo, nós falamos com Deus. Nós começamos a refletir a nossa vida, as nossas circunstâncias, os nossos dilemas, a partir do alto, focado nas coisas do alto. O desespero, embora doloroso, ele pode se tornar, sim, esse instrumento de graça. Veja, no texto, nós vimos aqui que foi a enfermidade do filho que levou aquele homem a percorrer cerca de 30 quilômetros até Caná da Galileia para encontrar Jesus. Alguém que ele tinha ouvido falar que poderia curar o seu filho. E é interessante que a sua fé ainda era bastante limitada. Ele era oficial do rei. Ele acreditava que Jesus, no fato da narrativa cristã aqui, bíblica, ele acreditava que Jesus precisaria ir pessoalmente à casa dele lá, curar o menino. E aí o seu pedido revela isso para nós, lá no texto, né? Senhor, desce até meu filho antes que ele morra. Vai lá, antes que ele morra. A compreensão daquele homem sobre Cristo era um tanto quanto pequena. Mas a sua necessidade era grande, a sua necessidade ela era enorme. E aqui nós encontramos um grande consolo. Jesus, ele não exige de nós uma fé perfeita para receber alguém, para nos receber. Jesus não exige de nós uma fé perfeita para nos receber. Ele recebe pessoas cuja fé ainda está crescendo. O importante não é o tamanho da fé, o importante é o objeto da fé. Uma fé pequena em um grande Salvador, ela continua sendo uma fé salvadora. Preste atenção nisso. Uma fé pequena em um grande Salvador é sim uma fé salvadora. O sofrimento cumpriu o seu papel, levou aquele homem, aquele oficial, aos pés de Jesus, ao encontro de Jesus. E ali Cristo também cumpriu o seu papel.
de transformar uma fé desesperada em uma fé que descansa na palavra. Uma fé desesperada em uma fé que descansa na palavra. Então, até aqui, nós vimos um homem movido pelo desespero. A partir de agora, nós veremos Jesus conduzindo esse homem a uma fé mais profunda. Porque o Senhor, Ele não queria apenas curar um menino. O Senhor não desejava apenas curar o menino, filho daquele oficial. Mas Ele queria formar um discípulo. Amados, muitas vezes nós pensamos que o nosso maior problema são as circunstâncias que nos chegam, que nos rodeiam, que nos fazem dançar ali, a lida da vida. Mas para Jesus a prioridade nem sempre é mudar a circunstância imediatamente, no tempo que nós queremos. A prioridade de Jesus é fortalecer a nossa fé, em meio às circunstâncias. É fortalecer a nossa fé em meio à dor. É fortalecer a nossa fé em meio à ansiedade com o futuro, aos problemas no casamento, em meio a tudo isso que nós temos sofrido no decorrer das nossas vidas. E é exatamente isso que acontece aqui a partir deste momento. Versículo 50. A fé, então, daquele homem aprende a descansar na palavra. Ponto 2. E aqui está o centro da narrativa bíblica. Aqui está o ápice da história. O oficial queria que Jesus fosse até a casa dele para curar o seu filho. Jesus, porém, decide fazer algo muito maior do que curar apenas um menino. Ele resolve curar a compreensão daquele pai sobre a própria fé. É isso que Jesus resolve fazer. E a resposta de Jesus aqui, ela é surpreendente. Ela coloca num lugar de provação. Se coloque na situação daquele pai. Viaja até Jesus, seu filho morrendo. Seu filho morrendo, os pais aqui, seu filho morrendo. Mas tem alguém que pode curar. Ele viaja até Jesus. Mestre, vai até minha casa, cura meu filho. Pelo amor de Deus. Vai até minha fé, vai até minha casa, cura meu filho. E Jesus diz, vai você de volta. Teu filho está vivo. Imagine a cabeça daquele homem, humanamente pensando. Jesus, ele não acompanha aquele homem, então não toca no menino, não faz nada EAD à distância, não realiza nenhum gesto extraordinário, nenhum milagre, para que seus discípulos, seus seguidores vissem. Não foi a intenção naquele momento. Naquele instante, ele só fala, vai, teu filho vive. E aquele homem, ele precisa decidir, então, entre duas possibilidades. Confiar naquilo que os seus olhos não podem ver, ou confiar na palavra daquele que falou, de Jesus. E aí João aqui no texto registra a reação extraordinária. Ele resolveu crer na palavra de Jesus. E essa ação promove uma outra ação no seu coração. Ele volta para casa. Ele creu na palavra e ele partiu. Talvez seja esse o maior milagre da narrativa aqui. Antes da confirmação da cura, antes da resposta positiva de que o menino estava bem, já não estava morto, exigiu obediência daquele homem, exigiu disciplina daquele homem. Antes da evidência, da prova provada, a prova vista, já existia descanso. Olha que maravilha isso, querido. Antes da evidência, já existia descanso. Antes de qualquer sinal visível, aquele homem iniciou uma caminhada de quase 30 quilômetros, agora de volta, sustentado apenas por uma promessa. Sustentado apenas por uma promessa. Queridos, não é essa a essência da vida cristã?
Pense comigo, não é exatamente essa a essência da vida cristã? Nós gostaríamos que Deus primeiro resolvesse os nossos problemas. E seria tão maravilhoso. Para depois nós descansarmos, nós nos aliviarmos. Mas o Senhor é fogo. Ele geralmente faz o contrário. Primeiro Ele nos chama a confiar. Ele exige de nós. Ele nos chama a confiar. Depois, aí sim, Ele permite nós contemplarmos a sua fidelidade. Que bênção isso, que bênção. O fato é que nós vivemos por aí uma geração, gente sedenta por sinais, gente sedenta por respostas imediatas. É tudo muito acelerado, eu quero para hoje, para agora. E dependendo da pessoa tem chilique. É tudo para agora. A gente quer compreender tudo sem obedecer antes. Talvez você conheça alguém assim, até que próximo. Gente sedenta por resultados imediatos, por explicações completas, detalhada, ponto a ponto. Eu quero que você me fale, ponto a ponto. Só que o Evangelho, proposta de contracultura, ele nos ensina que a fé não caminha apoiada naquilo que a gente vê. Não precisa. Não precisa. Caminha sustentado na palavra de Jesus, palavra de Cristo. O Evangelho nos ensina que a fé não caminha apoiada naquilo que se vê, mas na palavra. Há momentos em que Deus não nos dará resposta, não nos encherá de subsídios, de informações. Ele apenas vai repetir sua promessa. E agora você quer uma boa? Essa promessa precisa ser suficiente para nós, eu e você, nós continuarmos a nossa caminhada. Exemplo do oficial do rei, como oficial do rei, que de fato estava caminhando de volta para a sua casa. Nada mudou aos seus olhos. Ele não viu absolutamente nada. Nada. O filho continuava lá distante. Ele não sabia se o menino estava bem, se o menino tinha ido de arrasta. Não tinha notícias, não tinha evidências. O que tinha ali era apenas uma palavra. E talvez seja justamente nesse caminho, entre a promessa e o cumprimento, que Deus costuma amadurecer a nossa fé. É nesse dilema, nesses desafios da vida, que a gente não enxerga. A única coisa que a gente tem é essa bênção aqui. E é onde nós estamos, aqui agora, que Deus costuma moldar a nossa fé. É nesse caminho que a nossa fé ela é exercitada, ela é amadurecida, e finalmente ela é confirmada pela fidelidade do Senhor. Queridos, isso é uma necessidade para nós. Nós vivemos em um mundo tão contrário, tão sujo, tão petulante, que nós temos a necessidade de sermos provados pelo Senhor. Nós temos necessidade de que a nossa fé seja provada por Deus. A gente precisa crescer, a gente precisa amadurecer, a gente precisa se fortalecer. O mundo exige isso de nós, os nossos filhos exigem isso de nós. A gente precisa se fortalecer. E aí, finalmente, olha que bênção, a fé é confirmada na fidelidade de Deus. Nós vamos lá para os versículos 51 e 54. Enquanto aquele homem, aquele oficial estava retornando para sua casa, já chegando à sua humilde residência,
Ele então se depara com os seus servos vindo ao seu encontro, anunciando que o menino vive. Olha que bênção, gritando: o seu filho está vivo, chefe. O seu filho está vivo. Olha que bênção. Olha o homem, a resposta do homem. Ele então pergunta que hora que aconteceu esse milagre. Em que hora que a febre desapareceu. Então ele descobre, ele constata que foi exatamente no momento em que Jesus havia dito, lá atrás: vai, seu filho vive. Nada acontece por acaso, né, amados? A palavra de Jesus, então, a palavra de Cristo, mostrou-se aqui absolutamente verdadeira. Observe a sequência aqui didática dessa narrativa. Primeiro o Senhor falou. Primeiro Cristo falou. Depois aquele homem creu. Ele acreditou na palavra de Jesus. Somente então, depois, ele viu, ele provou. Essa ordem jamais deve ser invertida, bagunçada. Essa é a didática. O mundo está acostumado a olhar para mim e para você e dizer assim: olha, você precisa ver para crer. Alguém já te disse isso? Você precisa crer para ver. Jesus vem aqui e nos diz, vocês precisam ver para crer. É o contrário. Jesus diz, crer para ver. O mundo diz, vocês precisam ver, para daí crer. Precisam ouvir. Primeiro. Jesus não, creia primeiro. Depois as evidências. É exatamente o que Deus trabalha aqui ao longo de toda a história da redenção. É exatamente desse jeito. Abraão lá atrás saiu da sua terra sem saber para onde que ele ia. Israel, o povo do Senhor, caminhou lá antes que o mar se abrisse todo lá e eles encontrassem a liberdade de fato. Josué marchou antes que os muros caíssem. Os discípulos lançaram novamente as redes, porque Jesus mandou. E todos esses casos, todas essas narrativas bíblicas, a palavra veio antes da experiência. A palavra veio antes da evidência. E queridos, preste atenção, isso é maravilhoso para nós. É maravilhoso, meus irmãos. O resultado, ele vai além do extraordinário. O resultado aqui, ele vai além da cura do menino, do filho do oficial. João aqui encerra dizendo o texto, creu ele e toda a sua casa. Olha que bênção. Deus transformou a tragédia familiar em um instrumento de salvação para a família daquele homem. A enfermidade daquele filho tornou-se então o caminho pela qual a família toda conheceu a Cristo. Queridos, essa continua sendo uma das formas pelas quais Deus age hoje. Muitas vezes a gente não entende por que determinadas crises, dilemas, problemas entram nas nossas vidas. Quem de nós aqui nunca se perguntou por que eu estou passando isso? Por que a minha esposa, meu casamento, meu esposo, nós estamos passando por isso? Por que tem sido tão difícil criar o meu filho, a minha filha? Porque as coisas são difíceis. A gente não consegue entender. E aí, olhando para trás, nós descobrimos que talvez essas coisas nos conduziram mais perto de Jesus, nos conduziram para mais perto do Senhor. Pare e pense com carinho, com sensibilidade. Talvez foram esses caminhos que fortaleceram a sua fé. Talvez foram esses cenários que produziram frutos que jamais teriam sido experimentados em tempos de tranquilidade, em tempos de bonança. Esses dias eu e Letícia, nós vivemos uma das coisas mais extraordinárias da nossa vida juntos. Uma das coisas mais sublimes. Eu estava passando por um tempo que eu tinha se desligado do meu emprego anterior,
E aí, preocupado, obviamente, buscando, pesquisando, fazendo muitas entrevistas. E aí eu fui avançando no processo seletivo. Era um dia, 9 horas da noite, eu fiz uma última entrevista com a moça lá do Recursos Humanos, 9 horas da noite. E aí foi aprovado. A Letícia no quarto orando, eu fui aprovado. Graças a Deus, é onde eu estou hoje. No outro dia, eu estava fazendo a minha devocional, estava de boa ainda, e aí com a cabeça bem tranquila, né? E aí acordei mais tarde, a Letícia ela entra mais tarde no trabalho, e ela estava ali lavando a louça, alguma coisa assim, e eu ouvindo a música que nós cantamos hoje no culto, a primeira, Um Novo Dia, uma música de gratidão. E aí eu comecei a ficar emocionado, eu comecei a orar, agradecer ao Senhor, meu coração se encheu de alegria. E a Letícia vendo isso, esse homem desse tamanho chorando, ela me abraçou ali na sala, e nós nos ajoelhamos ali, e nós começamos a orar. Eu falei, meu Deus, é isso que está acontecendo. Nunca aconteceu isso antes, dessa forma tão extraordinária. Nós oramos agradecidos e choramos juntos, e a nossa casa se encheu do Espírito Santo. Aquele lugar ficou tão assim, confortável, abençoado. Nós sentimos uma coisa muito boa. E hoje em dia nós sempre lembramos, que experiência magnífica, que experiência extraordinária, espiritual. Nada demais não. A gente só se ajoelhou e orou. Quando nós estamos perto do Senhor, quando nós estamos perto de Jesus, mesmo que nas piores circunstâncias da vida, nos piores problemas que nós temos enfrentado, ainda assim nós temos a oportunidade de vivenciarmos coisas extraordinárias, coisas espirituais. A gente tem que estar sensíveis às oportunidades da didática do Senhor sobre a nossa vida. Às vezes é no vale, em que a nossa fé será provada, moldada, e seguirá fiel ao Senhor. Às vezes é nesse espaço que a gente fica mais crente. Não é tudo de se jogar fora, não. Pelo contrário, são oportunidades. É o Senhor nos ensinando. Por isso, quando todas as alternativas humanas falhem, ou falharem, a pergunta não é se Deus continua no controle, mas é se nós estamos dispostos a caminhar de Caná até Cafarnaum, sustentados apenas por uma frase de Jesus: vai, teu filho vive. Nós vimos aqui no texto que essa foi palavra suficiente para aquele pai. E certamente, queridos, continua sendo suficiente para sustentar o povo de Deus, ainda hoje, aqui e agora, para sustentar eu e você. Queridos, essa é a maravilhosa mensagem desse texto aqui. Deus, ele transforma o desespero em dependência, ele transforma a dependência em descanso, e o descanso em testemunho à sua fidelidade. A fé nasce no vale, a fé é sustentada na palavra, e no tempo de Deus, não no nosso, mas no de Deus, ela contempla a glória daquele que prometeu. Louvado seja o Senhor por isso, amém? Eu gostaria de concluir aqui, trazendo uma aplicação prática para o meu e para o seu coração. Leve seu desespero a Cristo. Leve seu dilema a Cristo. Talvez nós irmãos aqui, alguns estejam passando pelo dilema do desespero. Talvez você tenha vindo para o culto hoje carregando um peso que ninguém está sabendo, que ninguém conhece. Quem olha para você, vê um sorriso, mas talvez só Deus tenha visto as suas lágrimas. Talvez uma luta com um diagnóstico, um casamento desgastado, um filho rebelde, as contas que não estão fechando no fim do mês, a porta de emprego não se abre. Talvez a ansiedade tenha roubado o seu sono.
Eu digo para você, em nome de Jesus, que o Senhor quer te fazer um convite semelhante ao que foi feito para aquele oficial. Venha até mim. Vá até Cristo. Olhe para o alto. Se achegue pertinho do Senhor. Sinta o seu abraço. Sinta o seu abraço caloroso. O seu abraço que traz alívio, que traz consolo, que traz paz. Não fuja de Cristo. Não corra de Cristo, não. Talvez seja nesse desespero, ou esse desespero, a porta pelo qual Deus quer conduzir você à mais profunda experiência de dependência dEle. Esteja sensível a isso. Nós precisamos também aprender a descansar na palavra. Talvez o Senhor não tenha mudado as circunstâncias dos nossos dilemas, das nossas vidas. Só que Ele já nos deu a sua palavra. Então nós não podemos permitir que aquilo que os nossos olhos veem fale mais alto do que aquilo que Cristo já prometeu. Nós não temos o direito disso, embora às vezes seja difícil. A fé cristã, ela não é sustentada pelas circunstâncias, mas ela é sustentada pela certeza de que Deus sempre cumpre o que diz. E Ele já disse aqui para nós conhecemos a sua palavra. E por fim nós podemos esperar certamente pela fidelidade de Deus. Veja, o oficial precisou caminhar de volta para sua casa para ver o cumprimento da promessa. E nós também. Deus nem sempre responde imediatamente às nossas perguntas, os nossos anseios, só que Ele nunca chega atrasado. Ele é o Senhor da pontualidade. Portanto, então, queridos, nós precisamos continuar caminhando em obediência. Caminhando com o Senhor, confiando que no tempo certo, em nome de Jesus, Ele confirmará a sua fidelidade. Nós temos essa promessa, amados. Isso ameniza o nosso sofrimento, ameniza a nossa dor. A nossa tarefa é crer. O cumprimento pertence ao Senhor. Talvez, queridos, cada um de nós aqui, cada qual com seus dilemas, problemas, estejamos no caminho entre Caná e Cafarnaum. Nós não vimos o milagre, mas louvado seja o Senhor, porque nós já temos a palavra. E isso é razão suficiente para nos manter de pé e nos manter caminhando. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero te convidar a se colocar de pé, que nós vamos orar. Eu quero te convidar a exercitar a sua mente durante a semana. Diariamente nós recebemos mensagens ligadas a esses sermões. Se as coisas estiverem difíceis, não pare de caminhar. A gente tem que estar perto do Senhor.